E hoje nós vamos falar sobre discipulado. Quem for no GP durante a semana, né, já está ligadão no que vai rolar aqui. Eu queria ler um texto com vocês, um texto que eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia, seja ela no seu celular, seja a moda antiga, né, de papel. Abre lá em Gênesis 1, 28, 26. Para a gente ler junto. Achou lá? Gênesis é o primeiro livro. Né? Legal. Então vamos ler junto. Junto não, né? Eu vou ler, vocês, né, acompanhem. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, assim, esse texto, cara, é um texto bem esclarecedor quanto à questão do propósito eterno de Deus. Então, Deus, ao criar o homem, ele tem a intenção de propagar a sua imagem conforme a sua semelhança, certo? Então, Deus, ele cria o homem e dá ao homem um encargo. Qual é o encargo que Deus dá ao homem? Deus dá ao homem o encargo de multiplicar. Seja fértil e multiplique-se. A multiplicação da imagem de Deus formaria uma família gigantesca de incontáveis filhos à imagem e semelhança do Pai, Deus. Entende? Então, nos planos de Deus, qual que era a ideia? Ter uma família de filhos semelhantes a Ele, para que vivessem um relacionamento, para que vivessem algo excelente, pleno juntos. Só que, né, como nem tudo na vida são flores, veio o tal do pecado. Então o homem pecou e ao pecar ele se distanciou de Deus, e o homem que pecou e começou a se reproduzir, reproduziu a imagem e semelhança do pecado, que já não é mais a imagem e semelhança de Deus. Então, a partir do capítulo 3 de Gênesis, o pecado entrou em cena. E aí agora não basta só, né, fazer filhos naturais. Hoje o encargo é o encargo de fazer filhos espirituais, porque os filhos naturais nascem caídos, ou seja, nascem numa natureza, numa raça pecaminosa. Então o encargo hoje mudou. É qual? Fazer discípulos, ou seja, gerar filhos a partir de um novo nascimento espiritual. E agora o propósito de Deus é que todos nasçam de novo e se tornem semelhantes a Jesus Cristo. E aí, o propósito de Deus tem a sua continuidade dentro disso. Uma família de filhos semelhantes a Jesus. É isso que Deus busca hoje. Então, quando a gente vai falar sobre discipulado, é muito legal a gente voltar lá na origem, recordar o propósito de Deus, para a gente poder fazer a relação da importância que o discipulado, ou seja, a formação de discípulos, a formação de novas pessoas, ou seja, novas vidas a partir de um novo nascimento tem. Então, Jesus, ele começa a fazer esse, vamos dizer assim, a dar a continuidade ao propósito de Deus. De que forma? Reproduzindo a sua imagem, né? A palavra diz que Jesus é a parte visível de Deus. Jesus é a exatidão de Deus. Nele habita toda a plenitude de Deus.
Então Jesus é Deus encarnado. E esse Jesus, Deus encarnado, ele começa a se reproduzir na vida de outras pessoas. Através do quê? Através do discipulado. E esse conceito de discipulado era um conceito antigo. Se você acha que Jesus foi o primeiro discipulador, você está enganado. Jesus não foi o primeiro discipulador. Ele foi o primeiro discipulador cristão, né? Mas ele não foi o primeiro discipulador. Séculos atrás, o tal de Platão, pai da filosofia, lá no mundo grego antigo, ele fazia discípulos. Ele começou essa história de fazer discípulos. O discípulo dele, Aristóteles, era o cara que recebia toda a influência que Platão exercia sobre a vida dele, através do modo de pensar, da linguagem, enfim, elementos culturais. Esse processo de discipulado ele foi engrenando no mundo grego antigo a ponto de gerar um movimento chamado helenismo. O que é o helenismo? Helenização é o processo de influência da cultura grega sobre o mundo. E a cultura grega ela influenciou grande parte do mundo naquela época. Tamanho poder do discipulado. Então é legal entender que Jesus, ele adaptou um conceito que já existia. Só que agora ele traz para um contexto bíblico e espiritual. E aplica isso para formar discípulos e para propagar a imagem e semelhança de Deus. Animal, né? Então, assim, tudo que eu falei foi para fazer a relação entre o discipulado e o propósito de Deus, como isso é vital para a igreja. Por que nós discipulamos hoje? Por que nós discipulamos as pessoas hoje? Para que existe qual a importância para que existe o discipulado hoje? Tem um texto de Colossenses 1:28 que diz assim: nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então Paulo está falando o quê? Nós usamos o discipulado para proclamar a Jesus, para advertir as pessoas, ensinar as pessoas com toda a sabedoria, a fim de que essa pessoa cresça em semelhança à imagem de Deus e nós possamos apresentá-las a Deus perfeitas em Cristo, a partir do novo nascimento. Então o discipulado existe para isso. Cristo reproduziu a si mesmo nos discípulos. E hoje nós devemos reproduzir o Cristo que foi reproduzido em nós e em outras pessoas. O discipulado é algo que dá continuidade. É algo que dá continuidade ao propósito de Deus. Ele tem a ver com continuidade do propósito de Deus na terra. E é através do discipulado que as pessoas vão conhecer a Deus um dia. Por exemplo, há 8 anos atrás, mais ou menos, a onda começou com um grupinho de discípulos. Esse grupinho de discípulos multiplicou, cresceu e passa ano, cresceu. Cá estamos nós. Alcançados pelo trabalho de alguns discípulos. Alcançado por pessoas que foram influenciando outras pessoas, que foram influenciando outras pessoas. E aí a igreja cresce em número de pessoas. Pessoas passam a conhecer a Cristo. Pessoas passam a ser salvas. Pessoas passam a ser preparadas também para o discipulado. Esse é o processo de discipulado, um processo que dá continuidade ao propósito de Deus. É importante a gente também responder uma pergunta. Quem discipular? Quem nós devemos discipular? E aí, quem discipular? Se liga só nesse texto. Mateus 11:28 até o 30, fala assim, ó. Jesus, né? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, quem discipular? Jesus está fazendo um convite a todos. Quem pode ser discipulado? Quem pode ser discípulo de Jesus? Todos.
Jesus chegou para aqueles homens daquela época e falou assim: galera, venham ser discipulados por mim. A palavra discípulo significa aluno, sabe? Significa aprendiz. E Jesus usa um verbo aqui nesse texto que eu li, que é o verbo aprendei de mim. Ou seja, traduzindo, sejam discipulados por mim. Naquela época, os rabinos daquela época, cada rabino tinha uma interpretação da lei. E o problema é que a interpretação dos rabinos era tão pesada e tão inalcançável que as pessoas já estavam ficando cansadas e sobrecarregadas. Agora você imagina um judeu fiel à lei, tentando seguir um rabino com um fardo pesado, com um jugo impossível de se colocar debaixo. Era essa a realidade. As pessoas estavam cansadas, sobrecarregadas. E aí Jesus vem e fala: cara, vem para o meu discipulado. É isso que eu quero te dizer. Vem para o meu discipulado, deixa eu caminhar com você. Vem para o meu discipulado, porque o meu discipulado, ele é suave, ele é leve, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Vem para o meu discipulado. Jesus falou isso a todos, como um convite a todos. Então o convite de Jesus é para que todos sigam ele. Porém, existem algumas características que são necessárias para que uma pessoa se torne um discípulo. Ou seja, para que o discipulado possa acontecer. Então, assim, o convite é para todos, mas existem algumas condições. Como, por exemplo, uma das características do discípulo é a submissão. Você já ouviu falar sobre submissão? Bem possível. O que é a submissão? É a capacidade de se colocar sob uma missão. Ou seja, a capacidade de acatar uma direção, uma visão, se colocar sobre uma missão. Eu gosto de ilustrar assim, ó. Ser submisso, cara, é quando você entra num barco e alguém te dá a direção, cara, rema para frente. E você vai e rema para frente junto com todos os outros. Isso é submissão. Você está contribuindo para uma visão que foi dada. Agora, o que é insubmissão? É você entrar no barco, todo mundo está remando para frente, a pessoa fala, o líder fala, rema para frente. Você fala, não, eu vou remar para trás. O que acontece? Primeiro, o problema não está em quem está sendo insubmisso. Desculpa, o problema não está no barco, na direção, porque tem muita gente remando para frente, cara. Qual que é o problema? É que você vai se cansar remando para trás. Entende? Então, o insubmisso acaba que ele está no ambiente, está no lugar, mas ele não está realizado. Porque a disposição do coração dele não é remar com todo mundo, não é seguir a direção. A disposição do coração dele é seguir as próprias vontades. E é impossível discipular alguém que é insubmisso, que não acata. Então nós estamos falando de possibilidades e de impossibilidades acerca do discipulado. Outra característica, mansidão. O que é mansidão? É a capacidade de ser tratado. É a capacidade de ser corrigido. É quando você permite ser tratado, ser corrigido, ser cuidado, de certa forma. Vocês já viram um cavalo chucro? Cavalo que não é manso? O que acontece com um cavalo que não é manso? Você chega perto e ele dá coice. E é isso que acontece com pessoas que não são mansas. Elas não conseguem permitir que os outros cheguem perto sem dar um coice, sem dar um chega para lá. Então você não consegue o contato com ela necessário para tratar a vida dela. Agora eu pergunto, é possível discipulado sem mansidão? Não é possível, cara. Não é possível. Outra característica, humildade. O que é humildade? É a capacidade de se auto-reconhecer. É a capacidade de olhar para si mesmo de uma forma sóbria e compreender suas limitações, suas carências, suas necessidades. Entende?
Às vezes a gente tem um conceito errado de humildade, fala que humilde é aquele cara que sempre coitadinho. Não, não é isso. Humilde é aquele que tem uma visão acerca de si mesmo apurada e sóbria. Porque isso viabiliza todo o trato dentro do discipulado. Sem essas 3 características básicas e fundamentais, o discipulado não pode acontecer. Então, o convite é para todos, mas exige uma postura de quem quer ser discipulado, de quem quer receber influência. Se tem uma coisa que é triste e complicada, é você querer influenciar uma pessoa insubmissa, porque ela é orgulhosa. Ela não recebe, ela fala sim com a cabeça, mas com o coração ela diz não. Outra coisa, uma pessoa que não é mansa, é arredio. É complicado, cara. Pessoas que não são humildes são pessoas arrogantes. Se tem algo que é triste é tentar influenciar a gente assim. Agora me diz uma coisa, quem perde nessa história? Quem quer influenciar ou quem está rejeitando a influência? No discipulado com Cristo, quem rejeita a influência perde de viver a vida de Cristo. Perde de adotar a imagem e semelhança de Deus para a sua vida. E nunca vai estar apto a fazer isso com outras pessoas. Sem isso, sem essas 3 características, é impossível que o discipulado aconteça. Jesus usou um elemento do contexto dele, da época dele lá, para definir e para esclarecer bem para aquelas pessoas o que era o discipulado de fato. O discipulado, Jesus falou assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Jugo é uma parada, cara. Sei lá como é que eu vou definir isso. É um lance de madeira que é colocado nas costas do animal. Sempre é colocado um jugo sobre 2 animais. O animal que está empurrando, sei lá, uma carroça ou arando uma terra, lá, puxando o arado. É sempre colocado um animal mais experiente, mais rodado, mais, né, já sabe o caminho da coisa, e sempre colocado um animal do lado, menos experiente, um animal, né, mais chucro. Para quê? Para que o animal mais experiente possa influenciar esse animal do lado. Entende? De certa forma, isso é o discipulado. Aquele que se coloca sob o jugo de Jesus, ele acaba assumindo para si um estilo de vida. Sabe? É um estilo de vida novo, é uma nova dinâmica de viver a vida. E é isso que o discipulado proporciona para as pessoas, porque na verdade, você viver a influência sobre as pessoas não está relacionado a um momento específico, mas é um estilo de vida que você adota de influenciar quem está ao seu redor. Vocês podem traduzir, cara, né? A gente pode traduzir discipulado como influência. Fica bem claro para compreender. Então, o jugo é isso. Um instrumento que serve para transferência de influência. Já falamos o porquê do discipulado, quem discipular. Agora vamos falar como que se faz discípulo. Talvez essa seja a sua inquietação atualmente. Você faz parte da igreja, você faz parte de um GP, você lê a Bíblia, você ora, mas você ainda não influencia ninguém. Como se faz discípulo? Primeiro passo, bem nítido e bem claro e bem lógico também, né? Chame pessoas. Vou ler um texto para vocês que está em Mateus capítulo 14, versículo 18 ao 22. Olha só esse texto. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Então, como é claro essa questão do início de como se fazer discípulos? Muito simples, cara. Quer fazer discípulo? Chame pessoas. Chame pessoas para perto de você. Às vezes a gente inverte os caminhos. Por exemplo,
Cara, eu quero fazer um discípulo. Quero discipular o cara lá da minha faculdade. Eu sempre faço trabalho com ele, é maneiro, já tenho um relacionamento com ele. Só que, olha o trampo. Eu tenho que trazer ele para a onda, aí ele tem que vir para a onda, gostar da onda, aí ele tem que assistir o louvor, para daí ele escutar o apelo, para daí ele se converter, e aí ele vai para o hall para ser batizado, e aí depois ele vai para um GP, fica uma cara no GP, daí depois ele pode ser discipulado. Quanta burocracia! Não precisa disso. Se você quer discipular, fala para a pessoa assim, cara, você quer caminhar comigo? Ou melhor, nem pergunta, se aproxima dela, começa a influenciar ela. Começa a mostrar a vida que você vive, começa a participar da vida dela. Se você fizer isso, as outras coisas vão acontecendo naturalmente. Um dia ela acaba se entregando a Cristo, ela acaba evidenciando a fé dela, se batizando, e ela vai começar a ser discipulada e vai formar outros discípulos. Se tem uma coisa que é animal, cara, é quando você formou alguém, ou seja, você influenciou alguém a tal ponto que essa pessoa tem influenciado outras pessoas. Isso não tem preço para descrever, cara. Então Jesus primeiro chamou. Muito lógico, né? Jesus primeiro chamou. E a ideia é que nós chamemos também essas pessoas. Segundo passo na formação de um discípulo: ensine as pessoas. Não adianta chamar para perto, dar rolê, tá junto, tá ali e tal, e você não discorrer nada. Ensine as pessoas. O que se ensina? O que você aprendeu de Cristo? Certa vez, perguntaram para Jesus assim: Jesus, faz um resuminho aí da lei para nós. O que no fim das contas é o mais importante? Jesus falou: cara, ame a Deus e ao meu próximo. Tá tudo certo. Se você fizer isso, cara, você matou a pau, matou a charada. Então, o que se ensina no discipulado? Ensina-se a amar. Você ama e você ensina essa pessoa a amar. Basicamente isso. Ensina ela a amar a Deus. Ensina ela a amar o próximo. Ensina ela a amar os irmãos. Ensina ela a amar a si mesma. Ensina ela a amar os inimigos. Ensina ela a amar. Próximo ponto. Você já chamou e você está ensinando, cara. Vai chegar o dia que você vai enviar essas pessoas. Se liga só nesse texto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus chamou aqueles discípulos, ensinou aqueles discípulos e depois enviou aqueles discípulos. É como eu falei, cara, a parte mais gratificante é você enviar, fala, vai lá, filho, você tá bonzinho agora, manda ver. Todo bom discípulo vai ser um bom discipulador. Todo bom discípulo, submisso, manso, humilde e que está desenvolvendo e crescendo gradativamente em amor, vai ser um bom discipulador também. Você discipulará quando o seu líder liberar você para fazer isso. Então, Jesus fez o papel de discipulador e enviou as pessoas. Você um dia fará isso também. Influencie as pessoas. O discipulado, ele precisa ter alguns ingredientes para que ele fique bom, para que ele seja efetivo. Um deles eu já falei, ensino. Jesus chamou os discípulos, levou eles para um retiro, lá no monte. E ele ensinou acerca de várias coisas. O famoso Sermão do Monte. Está descrito lá em Mateus 5 ao 7. Coisas muito profundas, cara. Jesus ensinou os discípulos o discipulado. No discipulado precisa ter ensino. No discipulado precisa ter prestação de contas. O que é prestação de contas? Nada mais, nada menos do que se tornar e se fazer conhecido. Fazer a sua vida ser conhecida para o seu discipulador.
E outro ponto também que é fundamental, um ingrediente que dá efetividade no discipulado é a amizade. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. João 15, 15. A amizade faz com que o discipulado flua. Ela abre os canais. A coisa flui de uma maneira muito melhor. 3 elementos muito importantes, ingredientes muito importantes, cara, para dentro do discipulado: ensino, prestação de contas e amizade. O discipulador, ele tem um trabalho também na vida do discípulo de forjar algumas áreas na vida do discípulo. Por exemplo, forjar no discípulo a convicção de chamado, do para que ele foi chamado, por que ele existe, aquela convicção de propósito, aquela certeza, entende? É um ponto, uma área na vida do discípulo a ser explorada e a ser desenvolvida. Assim como a tal da combinação. O que é combinação? É quando você está ambientado com o corpo de Cristo. Combinação, outra área que pode e deve ser desenvolvida na vida de um discípulo. Caráter tem total a ver com integridade. É o quanto você vai adotando do caráter perfeito, que é o caráter de Cristo. Outro ponto que se desenvolve na vida das pessoas que são discípulos. Competência, que tem a ver com as habilidades que ela desenvolve, porque um dia todo discípulo será um discipulador e precisará saber fazer, ter habilidade na formação de outros discípulos. Então, o que eu trouxe para vocês hoje trata-se de passos práticos, trata-se de esclarecimentos acerca de discipulado. E a ênfase que eu quero dar é o que? Discipular é influenciar pessoas a se tornarem parecidas com Cristo, a adotarem para si a imagem e semelhança de Deus, a viverem uma vida não sobrecarregada, mas uma vida aliviada, uma vida descansada, uma vida feliz. E como nosso pastor falou antes, o mundo será um mundo melhor a partir do momento que nele estiver discípulos e formadores de outros discípulos e pessoas à semelhança de Deus. Eu quero deixar para vocês um desafio, por último. Esse desafio trata do quê? Procure os seus discípulos no seu dia a dia. Sabe por quê, cara? Às vezes a gente ora assim: poxa, Deus, me dá discípulos, me dá pessoas para eu discipular. Mas diariamente você está esbarrando nas pessoas, no seu dia a dia. Vai lá e esbarra: opa, desculpa, perdão, bom dia e tal. São essas as pessoas que você pode influenciar. A oração não é Deus me dá pessoas. É Deus abre meus olhos. Abra os meus olhos para que eu possa me colocar numa posição de influenciar essas pessoas que estão ao meu redor. Talvez lá no teu escritório que você trabalha com alguém na mesa do lado aqui, e você nunca influenciou ela a nada. Ou sei lá, cara, alguém que você faz, como eu falei, faz trabalho de facu. Enfim, cara. O meu desafio para vocês é: busque os seus discípulos no dia a dia. Quebrem essa barreira de burocrática, de que tem que trazer para cá, tem que fazer isso, fazer aquilo. Cara, nós somos chamados para influenciar esse mundo. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Tamo junto, galera.